Bom dia, queridos. Quero ler com vocês um texto do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 6 em diante. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar juntos, antes de termos um tempo juntos com vocês, entoando alguns cânticos de adoração ao Senhor. Pai querido, obrigado que Tu nos fizeste Teu santuário para Te adorar e manifestar a Tua glória. Obrigado, Senhor, porque nesses dias em que lembramos da Tua morte e da Tua ressurreição, Jesus, nós temos vida e fomos inseridos no Teu corpo. E nós Te agradecemos por tão grande salvação que Tu providenciaste, que Te custou tão alto preço para que nós pudéssemos ser incluídos no Teu reino. Senhor, que nesta manhã possamos ouvir a Tua voz, sermos movidos por Teu Espírito para as coisas espirituais. E a Tua palavra nos encha de esperança, de fé e de uma nova disposição de Te servir e adorar. Em nome de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Porque Tu estás presente, o instante fica eterno. Tudo que é passageiro perde todo o seu valor. Pela fé eu estou certo de que Tu estás bem perto, e o que me importa és Tu, Jesus. Porque Tu estás presente, a incerteza se dissipa, todo medo se desfaz dentro do meu coração, pois contigo eu sou inteiro. Para mim Tu és o primeiro, Tu completas tudo em mim, Jesus. Porque Tu estás presente, a chama nunca se apaga. Tua presença me envolve, és a minha fonte eterna de alegria, fonte eterna de amor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor Jesus. Porque Tu estás presente, a chama nunca se apaga. Tua presença me envolve, és a minha fonte eterna de alegria, fonte eterna de amor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor.
Obrigado, Senhor. Obrigado porque temos acesso à Tua presença, Senhor. Aquele véu que separava os homens da presença de Deus já não separa mais. Obrigado, Jesus, nós Te exaltamos em Tua presença aqui juntos. Sim, Senhor, exaltamos a Ti. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui só pra Te adorar. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa
sobremaneira Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. Damos glórias a Ti, damos glórias a Deus Pai. Mais uma vez, damos glórias a Deus Pai. Aleluia. Há 2000 anos atrás, todos os que esperavam o Messias foram surpreendidos por um Cristo, um ungido, humilde, simples, pobre e até sofredor. Parece um paradoxo, e até hoje alguns não compreendem bem isso. Todos esperavam ou o profeta que foi anunciado por Moisés, libertador do povo de Israel do Egito. Esse foi anunciado ali no Monte Horebe, está em Deuteronômio 18:15, quando Deus conclamou para que todos fossem ao monte, fossem santificados, ficassem a uma distância, todos não poderiam ter nenhum pecado, nenhuma impureza, para chegar ao monte de Horebe. Também é o Monte Sinai, o mesmo monte. E ali foi anunciado, porque o povo não queria, não suportou aquele medo todo do clangor, dos trovões e relâmpagos que saíam daquele monte, e disseram assim: Moisés, vai tu e fala com Deus. E nessa ocasião, então, um momento glorioso, tremendo, foi profetizado que viria um profeta como Moisés, que seria Jesus Cristo. Ou talvez esperassem um rei, o filho do rei Davi, porque quando Davi quis construir o templo, Deus não o permitiu, dizendo que o seu filho o faria. E ao mesmo tempo fez uma aliança com Davi, dizendo que o seu reino seria um reino para sempre. O reino de Israel acabou, mas o reino do filho de Davi, Jesus Cristo, é um reino para sempre. Ou aquele que lá no Éden foi prometido que pisaria a cabeça da serpente. Ou o descendente do pai da fé, Abraão, cuja descendência traria bênção a todas as nações. Ou então, o que o profeta disse de Jesus, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Quem nós esperaríamos se tivéssemos diante de nós essas profecias? E tudo que foi profetizado se cumpriu e é verdadeiro.
Mas conseguimos ver em Jesus crucificado a vitória de um plano bem-sucedido de Deus? Bem, Jesus nasceu. Jesus veio, se encarnou. E nasceu lá em Belém, na cidade de Davi. Só que quando nasceu, ninguém o esperava. Tinham se passado séculos. E quando ele nasceu, deram-lhe o lugar que sobrou. Porque não o reconheceram. E mesmo quando chegaram aqueles magos dizendo que viram a estrela do rei que nasceu, perguntaram a Herodes onde era esse lugar. E Herodes foi consultar os sábios, que disseram que seria Belém. Mas Herodes o considerou uma ameaça. E acabou com essa ameaça matando todas as crianças de abaixo de 2 anos. E Jesus fugiu, teve que fugir para o Egito. E depois de Herodes morrer, voltou e viveu em Nazaré. Nazaré é aquela vila de periferia, porque havia sido prometido pelos profetas que seria chamado Nazareno, um renovo de uma árvore cortada, que fala em Isaías 11:1. Um renovo, ele não é a árvore, ele é facilmente removível, desprezado. E quando Jesus começou seu ministério com 12 discípulos, que não eram os melhores ministros, eram 12 homens toscos, simples, iletrados, pescadores, ele foi odiado pelos religiosos da época, pois não entendiam que Moisés, a quem eles seguiam, tinha escrito a respeito de Jesus. Jesus mesmo diz isso, que Moisés falava sobre ele e eles não o compreendiam. Queriam matá-lo. Desde o começo, quando Jesus começou o seu ministério, queriam matá-lo. E assim o fizeram. Eu acho que a expressão dos 2 discípulos, depois de uma expectativa do povo de Israel, representa bem o clima que se gerou na história daquele momento. Jesus, ao perguntar àqueles 2 discípulos, quando voltavam para Emaús, o que havia acontecido, eles perguntaram a Jesus: tu não sabes aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta? Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. E aí vem um tom de desesperança. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que estas coisas aconteceram. Hoje, no sábado, ainda não foi manifestada a ressurreição de Jesus. E o que significou a sua morte? Nós bem sabemos que a morte não consegue matar a vida. Diz a palavra que é impossível que ela, a vida, fosse retida pela morte. Só um parênteses, isso para nós deveria nos tirar da nossa passividade diante de tão grande revelação que temos da vida de Jesus. Quando lembramos que ressurgiu, ressuscitou, venceu a morte por nossa causa, acho que a nossa reação, nossa atitude deveria ser outra.
Nesses dias de reclusão, eu acho que muitos de nós descobrimos que fazíamos tantas coisas desnecessárias. Que diz assim, apenas cosméticos, né? Cosmos é mundo no grego e cosméticos é apenas aquilo que se põe por fora, é só aparência, não tem muito valor, é supérfluo. Nós descobrimos nesses dias quanta coisa externa. Pouco valor para a vida espiritual dessas coisas. Mas nós corríamos de cima para baixo. É porque o mundo foi construindo aos poucos uma sociedade afastada, longe de Deus. Eu me dei por conta, lendo a palavra, lendo livros nesses dias, me dei por conta da importância da última ordem de Jesus. Jesus, antes de ir embora, chamou seus discípulos e antes de se separar, para não se verem mais, ele fez um pedido, nos deu uma ordem, como discípulos, de ir por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações. Parece que para nós hoje nesse agito, a gente faz isso mais com horas que sobram, e não como buscando o reino em primeiro lugar. Eu creio que ainda o tempo que temos de clausura precisa ser aproveitado para meditar nisso. Porque quando voltarmos ao dia a dia, nós façamos discípulos em todo lugar, em todo o tempo. Eu até, vendo a situação de vizinhos e de notícias, eu fiquei com vontade de compartilhar dessa salvação, dessa segurança num Deus que tem tudo sob seu controle, a quem pertencemos, que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça. E essas pessoas desesperadas, com medo da morte, sem rumo, que vontade de ir e falar do Evangelho. Por que eu não fiz isso antes? Precisou chegar esse momento? Mas eu queria voltar à história para uns dias antes de Jesus ser preso e crucificado. Uma história que eu creio de acontecimentos profundos e de profundo significado. Primeiro porque Jesus, ele, nos últimos dias, nos deu a entender muito claro, por aquilo que ele disse e fez naqueles últimos dias, de que estava começando uma nova aliança. O povo de Israel não estava cumprindo com seu propósito de manifestar a glória de Deus. E Jesus, então, estava agora trazendo para si essa possibilidade de trazer glória ao Pai. E eu quero aqui mostrar alguns dados dos evangelhos, quando Jesus diz que o templo, o lugar onde se tinha acesso a Deus, porque Deus habitava no Santo dos Santos, ali a presença de Deus entre os querubins, ali isso ia acabar. E Jesus começaria algo novo com Ele e para Ele. Ele seria o novo sacerdote dessa casa. Então eu quero fazer uma comparação com o templo e com Jesus. Essa é a minha intenção
ao tirar algumas histórias do Evangelho. Jesus, uma semana antes, domingo de Ramos, lembrem que domingo lá para eles é segunda-feira, né? O sábado que era o domingo deles. Ele entrou em Jerusalém, não mais como ele entrava antes. Antes ele entrava chegando um pouquinho depois, meio escondido, não chamava atenção, mandava ninguém falar sobre quem ele era, que estava ali. Mas de repente Jesus toma uma atitude nova. E ele vem montado num jumentinho, entrando em Jerusalém, abertamente, se expondo, e uma multidão gritava: bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Está lá em Marcos 11:10. E perguntavam: quem é este? E respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré. E no fim daquele dia, estando em Jerusalém, diz o texto em Marcos 11, que ele foi ao templo. Diz o texto que já era tarde, mas ele entrou e observou tudo. E dali saiu para Betânia com seus 12 discípulos. Eu fiquei pensando o que ele precisava observar. Ele viu a situação do templo. Eu acho que estavam lá amarradas as ovelhas, os bois, as gaiolas das pombas, as mesas dos cambistas, aquele, como ele diz, covil de salteadores. E estava chegando a sua hora, a hora de Jesus. Passaram a noite em Betânia, voltaram no dia seguinte. Passaram por uma figueira. A Betânia para Jerusalém dá 3 quilômetros, é uma caminhada. E no meio tinha uma figueira. Jesus diz ali que estava com fome e foi olhar se tinha figos. E não tinha. Aí ele fez uma profecia. Ele declarou uma profecia: nunca mais alguém coma dos seus frutos. Ora, essa história nos parece assim tão estranha, num contexto que, se nós não temos revelação, podemos achar que não faz sentido. Mas a figueira é símbolo de Israel. E Israel não estava mais dando seus frutos para a glória de Deus. E então Jesus declarou que estava acabando o tempo de Israel e ninguém mais vai comer dos seus frutos, porque Israel não foi fiel. O templo, que era o acesso a Deus, a presença de Deus, estava condenado a perder essa sua função. Só para lembrar, Jesus disse isso, né? Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. A glória para Deus, a manifestação da glória, é que o seu povo lhe traga frutos, frutifique. E da figueira saíram, foram ao templo. E agora sim, agora chegou a hora de expulsar aquela confusão toda dos comerciantes. E ele então declara o seguinte, uma profecia de Isaías: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações.
Marcos capítulo 11, 17. Jesus apontou para a obra que veio realizar nesse mundo para todas as nações. O propósito do povo de Israel era para glorificar a Deus a todas as nações. Agora, Jesus está fazendo essa obra para todas as nações. E claro que os judeus ali se indignaram com a atitude de Jesus e perguntam assim: que sinal você nos mostra para fazer estas coisas? E qual foi a resposta? A resposta foi: destruam este santuário e em 3 dias o levantarei. De novo, Jesus falando da relação do templo com a sua pessoa. O santuário era ele. Ele se referia ao seu corpo. E eu diria, o corpo de Cristo seria então depois o santuário da presença de Deus. E é agora. E essa palavra que Jesus deu ali, quando o Sinédrio se reuniu para ter uma acusação contra ele, se levantou um homem que disse exatamente essas palavras. Este homem disse que pode destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E assim também, quando estava na cruz, passavam por ele dizendo assim: tu que destróis o templo em 3 dias. Ora, parece-me que aquela palavra ficou na boca do povo, de propósito, para que quando ele ressuscitasse, todos lembrassem que em 3 dias ele o reedificou. Passou-se aquele dia. Voltaram no outro dia e passaram pela mesma figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. É difícil uma árvore secar de um dia para outro assim, dessa forma, né? Mas Jesus fez isso de propósito. E aí então Pedro olhou para a figueira assim e viu ela seca e disse: olha, a figueira que amaldiçoaste, ela está seca. E Jesus começa a dar as primeiras referências do novo santuário. E ele diz assim: tenham fé de Deus. Porque Israel perdeu a fé de Deus. Jesus estava começando uma nova aliança. E ele logo depois, então, ensina e fala aos discípulos para que se ore. Ele dizia assim: se alguém orar e pedir que esse monte se remova, será removido. Se 2 ou 3 concordarem. E ele vai falando da oração, porque a oração e a fé é que manifestam a glória de Deus. Jesus passou aquele dia no templo. E olha só, o que ele falou? Primeiro ele falou uma parábola, porque estavam ali os principais do templo, né? E ele falou uma parábola sobre os lavradores maus. Como é que é essa parábola? A parábola é que a vinha tinha sido dada a uns lavradores e que o Senhor esperava receber os frutos daquela vinha. No entanto, cada vez que o Senhor mandava um servo buscar os frutos, eles batiam naquele servo, o mandavam embora, e por fim aquele Senhor mandou quem? Seu filho, apontando de novo para Jesus. E a pergunta
que Jesus faz, porque naquele momento, aqueles principais religiosos perceberam que ele estava falando deles. E a pergunta de Jesus: o que vocês pensam que vai acontecer àqueles lavradores maus? E ele disse então que será tirado deles e dado a outros. Esta era a hora de tirar o povo de Israel da sua função de manifestar a glória para todas as nações. Depois, ainda falou da ressurreição, que os saduceus não criam na ressurreição, né? E Jesus disse que Deus não é um Deus de mortos, porque é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Depois, ele voltou ao grande mandamento, que é a coisa mais importante de toda a lei. Depois ele ensinou a seus discípulos sobre Cristo, filho de Davi, e alertou sobre o ensino que era dado pelos escribas, que estavam induzindo a erros, porque estavam interessados em outras coisas. Não bastasse isso, na hora de sair do templo com seus discípulos, um deles que gostava muito de construções, parecido comigo assim, ele diz assim: mestre, que pedras, que construções! E Jesus aproveitou aquele momento e disse assim: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O templo estava condenado a ser destruído. Um lugar que seria substituído. O templo tinha que ser substituído pela verdadeira presença de Deus na terra. Esta é a última casa que o profeta Ageu anunciou. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro. O original não diz do novo templo, diz do último templo. O último templo é porque não tem mais nenhum depois disso, né? Nós somos santuário, nós somos o último templo que manifestamos a glória de Deus aqui. E Jesus começou a fazer isso. Quando ele morreu, rasgou-se o véu. Esse era o lugar mais sagrado. E ao morrer na cruz, Jesus abriu o caminho para Deus. Portanto, meus queridos irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, por sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O templo de Deus agora, sacerdote é Jesus, um novo sacerdote. Acabou o tempo de Jesus no templo. Aí saíram e foram assentar-se, diz ali em Marcos 13, 4 em diante, assentados no Monte das Oliveiras, diante do templo. Parece que era uma despedida, né? E os seus discípulos que estavam ali perto, lhe perguntaram: quando essas coisas iriam acontecer? Eu vou ler aqui
esse texto porque fica melhor. Marcos 13, 4 em diante. Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes: tenham cuidado, para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora. Porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Claro que Jesus não estava dizendo exatamente o que iria acontecer logo depois, mas fez uma projeção até o fim. E me parece que esta forma daqueles que pregam o Evangelho, ela não é bem aquilo que nós gostaríamos. Ninguém gosta de sofrer, é claro. Jesus disse uma coisa: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Deus quis que esse sofrimento abrisse as portas de salvação para as nações. E agora, a responsabilidade está em nossas mãos. Porque este evangelho tem que ser pregado a todas as nações. E Jesus diz: eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês, Israel, e será dado a um povo que dê os frutos do reino. E este povo é a igreja de todas as nações. Porque está prometido que Jesus receberia todas as nações por herança. E quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E assim como o Pai me enviou, eu os envio. John Piper escreveu assim: não seremos capazes de fazer discípulos sem carregar a nossa cruz e sem acompanhar os passos de Jesus no caminho do Calvário, do sacrifício feito com amor. Ele era a luz do mundo e agora nós o somos. E se olharmos para Atos dos Apóstolos, o começo, essa demonstração que sempre foi este caminho de sacrifício feito com amor, e se repete em toda a igreja pelos séculos. Mas bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Quando voltarmos à liberdade,
da nossa, eu ia dizer, prisão domiciliar, né? Não voltemos às nossas práticas cosméticas, de aparência para os homens, porque o mundo passa bem como os seus desejos. E que faremos então? O texto de 1 João continua: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Cumpramos a ordem de Jesus a qualquer preço, porque Ele está edificando a sua igreja, que é o seu santuário de todas as nações. É só para isso que ainda estamos aqui. Lembrando que toda autoridade lhe foi dada e está conosco todos os dias até o fim dos tempos, que já está próximo. Amém. Amém. Creio que essa promessa de que Jesus estaria conosco todos os dias, ela foi dada para se poder cumprir a ordem de Jesus. Não tem outra forma. Tem um hino antigo que fala da Rude Cruz. A Rude Cruz se erigiu e dela o dia fugiu. Fugiu porque naquele momento em que Jesus morreu, toda a natureza se escureceu e o dia ficou em trevas. Mas nela, Jesus deu a vida por mim, pecador. E eu aqui na terra, como diz o outro verso, com Jesus estando comigo, levo a minha cruz para poder experimentar a glória de Deus para sempre. Antes de nós cantarmos esse hino, eu queria lembrar que na nossa catequese de Filipenses 2, 5 a 11, isso está muito claro. Porque diz que Deus se despojou, Jesus se despojou da sua divindade, se fez homem e como homem serviu e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Mas por causa disso, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, porque ele foi obediente até a morte. Ele deu nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Se Jesus disse que assim como Deus enviou ele, o Pai, assim também nos envia, o caminho é o mesmo. Às vezes queremos fugir do sofrimento, da incomodação, do sacrifício, mas esse é o caminho. Nós somos participantes do sofrimento de Cristo, diz a palavra. Então nós queríamos cantar esse hino, porque levarei eu também a minha cruz. Amém. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu
sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Bem, queridos, estamos chegando ao fim e lembrei da palavra de Jesus antes de morrer. Ele disse assim: se o grão de trigo não morrer, fica ele só. E graças a Deus que Jesus não ficou só. Ele morreu e nos reconciliou todos com o Pai. Somos uma grande família agora. E nós também, nós somos um grão de trigo que também não vai ficar só. É preciso nós morrermos, repartir a nossa vida para que muitos sejam alcançados para Jesus, para a glória do Pai. Deus abençoe vocês e uma Páscoa abençoada. Amém.